Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal que economiza o seu tempo. Essa série é para você conhecer as técnicas do 24 Plus, para você saber como ter mais horas no seu dia. Eu sou a Raiceles e o tema que eu vou abordar hoje é como usar o tempo dentro do tempo. Isso mesmo, tempo dentro do tempo parece uma coisa louca, né? Mas o conceito é muito legal e eu tenho certeza que ele fará muita diferença na sua vida. Hoje nem precisa de papel e caneta, apenas que você fique bem atento às coisas que eu vou dizer aqui. Hoje é um daqueles dias em que falamos de coisas práticas para usar no nosso dia a dia, então aproveite. Eu, em alguns vídeos dessa série, já expliquei os 5 tipos de tempo, que são o tempo de socialização, de estar com a família e os amigos, que envolve habilidades de comunicação. O tempo de recreação, que está relacionado a fazer algo com alguém ou com ninguém. Você pode realizar atividades com a família e amigos, ou então aquelas atividades individuais. O tempo de produção, aquele tempo que é para você gerar resultados, voltado para os seus ganhos, para o crescimento pessoal e profissional, ou seja, aquele tempo de trabalho e de estudo. Você também tem, eu também tenho, nós temos também o tempo de transporte, que é o tempo de deslocamento entre os seus compromissos, de chegar no seu destino. E, por último, a gente tem o tempo de solitude, que é destinado a dormir e se cuidar. Coisas que não é possível que outras pessoas façam por você. Como você está acompanhado de si, descansar, meditar, promover o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, é quando você cuida de você. Hoje vamos falar sobre como fazer a sobreposição desses tipos de tempo. Teve uma live em que eu dediquei o tema a como otimizar o tempo de transporte. Esse é um tipo de sobreposição de tempos. E é o mais evidente no nosso dia a dia. Mas esse conceito, ele pode e deve ser aplicado a todos os 5 tipos de tempo. Algumas atividades podem até proporcionar mais de 2 tipos. Quantas horas isso vale para você? A maioria das pessoas, quando visualiza a quantidade de horas recomendadas por dia ou por semana para cada aspecto de nossas vidas, acha que não somos capazes de viver o ideal. A primeira coisa que eu preciso levantar nesse tema é que ideal é algo customizado para cada indivíduo. O ideal para você é diferente do que é ideal para mim. Isso aqui não é uma corrida para encher a agenda, muito menos uma tentativa de restringir suas escolhas. Tem que ser algo para você, algo que faça você estar com vontade de acordar todos os dias e para viver mais experiências que fazem sentido na sua vida. Encher a agenda de recomendações diferentes das suas vontades é se afastar desse propósito. Ouça conselhos, mas independentemente de quem vier, tome suas próprias decisões. O tempo ideal de treino diário de chutes a gol de um artilheiro pode, e provavelmente é, diferente do mesmo tipo de treino para um zagueiro. E diferente também do tipo de tempo para um goleiro. Todos jogam futebol, mas cada um exerce uma função diferente ali. Cada um dedica seu tempo de treino para o seu treino ideal, para o seu próprio treino ideal. Fazer o que é ideal para outra pessoa pode te tornar um atleta da correria, pois vai te fazer perder tempo com algo que não é relevante para você. Quando você usa o tempo dentro do tempo para o seu próprio projeto ideal, você está criando uma realidade de vida que você sempre sonhou. Isso se traduz em qualidade de vida. Por exemplo, meditar
também uma recreação para mim, além do meu tempo de solitude. Você pode não se interessar por meditação, mas para você, de repente, brincar com seus filhos pode ser tanto uma recreação quanto uma socialização. Se você fizer isso enquanto está levando eles para a escola ou durante uma viagem, o mesmo tempo se torna 3, porque você também vai estar no seu tempo de transporte. E as lembranças e laços vão estar sendo formados naquele momento. Quando você usa seu tempo de transporte para enviar e-mails, responder aquelas mensagens de trabalho, para estudar, você também está otimizando o seu tempo de produção e adiantando, né? Antecipando algo que tomaria seu tempo lá na frente. Você está evitando de fazer uma hora extra, de repente, lá na frente. Eu posso passar o dia inteiro aqui dando exemplos de como usar o tempo dentro do tempo. Mas eu prefiro que você exercite sua mente para você saber como fazer. Assim você pode criar uma realidade totalmente dentro do seu contexto de vida. Criar o seu próprio projeto e tirar o máximo de proveito de cada situação cotidiana. Se você, como eu sugeri em alguns vídeos anteriores, já fez um mapeamento das suas atividades diárias, pode ser um pouco mais simples de criar essa sobreposição. Você precisa inicialmente saber quais são as suas atividades diárias e conhecer a sua lista de desejos. Aquelas que gostaria de ter na sua rotina, sabe? Então, se você ainda não fez, pega a sua agenda, pega e anota tudo que você faz durante o dia, no período de uma semana. E aí você vai descobrir lá como é a sua agenda diária, como que você usa o seu tempo. E depois de fazer isso, você pega e faz outra lista, uma só com as coisas que você gostaria de fazer, mas você imagina que hoje você não tem tempo para executar aquelas atividades, fazer o que está ali naquela sua lista de desejos. Eu vou te mostrar aqui 3 cenários com um único desfecho. O primeiro é uma pessoa que possui uma empresa que é muito bem sucedida. Essa pessoa não tem filhos, mas ela ama viajar e não tem tempo para fazer isso, pois o trabalho consome todo o tempo dessa pessoa. Ela vive só para o trabalho. Você deve conhecer algumas pessoas assim, não? Então, a segunda pessoa, né, o segundo é alguém que tem uma vida agitada, pois trabalha numa empresa 8 horas por dia, tal. Às vezes tem que fazer 1 hora extra de vez em quando, e que tem filhos e ainda chega em casa, precisa dar cuidado, atenção, carinho e amor para as crianças, né, para os filhos delas. Você também deve conhecer bastante gente nessa situação. A terceira pessoa, ela também trabalha naquele 8 horas por dia, e ela, além de trabalhar, ela estuda. E praticamente não sobra tempo nenhum para atividades de lazer. Essa pessoa normalmente nem se arrisca a programar algo fora da agenda de produção dela, pois isso já consome todo o tempo que ela tem. Você conhece alguém nesse perfil também? Pois é. Aí, esses 3 perfis, eles têm uma coisa em comum. Eles sempre quiseram fazer uma viagem e que eles nunca tiveram tempo para fazer isso. Em algumas situações, também grana, né? A primeira coisa que os 3 fizeram foi ficar cientes de sua própria agenda. Aquilo que eu acabei de mencionar. Se você ainda não tem consciência de como é sua agenda diária, você precisa sentar e escrever como é seu dia, como você usa as horas do seu dia. Como já foi dito algumas vezes aqui, de posse dessa informação, você precisa assinalar tudo que você pode delegar, tudo que você pode
delegar para outras pessoas, que você pode pedir para outras pessoas que façam, sem prejudicar a agenda dessas outras pessoas. Para o empreendedor, pode ser começar a abrir mão do controle total do negócio, ensinar a uma outra pessoa uma parte do trabalho dele, para que essa pessoa possa assumir a função dele num momento de ausência, ou que ele programar algumas férias para ele, e além de uma reserva financeira que ele vai destinar para essas férias. Mas, assim, a gente tem que pensar que em algum momento da nossa vida, a gente tem que, mesmo que a gente ame o que a gente faça, em algum momento da vida a gente tem que afastar daquela função e precisa ter outra pessoa capacitada para estar naquele lugar, para assumir a função enquanto você não está lá. No nosso segundo caso, além de criar essa reserva financeira para essas férias, para a viagem dos sonhos, essa pessoa pode delegar também tarefas simples, de acordo com a idade dos pequenininhos dela, né? Para que eles possam executar essas coisas, como lavar uma louça, arrumar uma cama, arrumar o próprio quarto, para que essa pessoa ela tenha tempo de programar uma coisa bem bacana que as crianças também vão usufruir. O tempo de brincadeira delas pode estar associado, de repente, ao tempo de transporte e nos finais de semana, como eu tinha comentado, aquele tempo de transporte lá que pode ser um tempo de brincadeira. Para a terceira pessoa, além da reserva financeira destinada à viagem, que isso é muito importante, será preciso também negociar um período de férias do trabalho para que ele coincida com o período de férias do estudo. E também negociar coisas que essa pessoa possa delegar. Sim, essa pessoa pode ter um colega de trabalho que pode fazer alguma coisa que ele está fazendo hoje, por que não, né? Sem que isso prejudique a outra pessoa, obviamente. Depois, aproveitar o máximo do tempo de transporte dela para fazer as programações das férias que ela quer curtir. Nesse caso, ela pode deixar os finais de semana livre para as programações de socialização, recreação e solitude na vida dela. E não ficar só naquela coisa de trabalha, estuda e não vive, né? Esse tempo de férias é melhor aproveitado quando as pessoas criam a realidade para elas. As oportunidades podem ser criadas, e isso é aplicável a quaisquer tipos de situação. A sobreposição de tempos pode te evitar ter que fazer uma hora extra, que pode ser revertido em algo para o seu lazer e para o seu desenvolvimento. A sobreposição de tempo que as pessoas normalmente mais desejam, sabe o que é? É trabalhar com algo que elas realmente amem fazer. Pois, nesse caso, inconscientemente, sem saber, elas podem unir 4 ou às vezes até mesmo os 5 tipos de tempo. Algumas pessoas podem ter dúvidas ou achar um pouco mais complicado realizar essas coisas que eu mencionei aqui. Talvez seja complicado para você delegar uma tarefa, negociar um tempo, ou dizer não para algo que você não deseja, que não vai te trazer nenhum bem. Eu posso te dizer que eu te entendo perfeitamente. Sabe por quê? Eu já fui assim. A notícia boa é que dá para mudar, assim como a pessoa que vos fala. Delegar tarefas, negociar e dizer não são assuntos tão importantes que eu, no meu curso do 24 Plus, incluí aulas exclusivas para esse tema. Isso faz parte do que é preciso fazer se o seu desejo é mudar a sua realidade. Esses 3 pontos fundamentais estão intimamente correlacionados. Sim, pense que ao delegar uma tarefa, isso deve ser interessante para quem vai executar.
Então, você precisa mostrar as vantagens de se fazer professor. Ensinar o seu trabalho ao outro, tanto no caso do empresário quanto daquela pessoa que trabalha e estuda, pode ser a chance que o outro queria de um dia ocupar a sua posição. Para que o empresário e o trabalhador eles tenham a chance de ocupar uma posição ainda melhor. Sim, o empresário também pode evoluir na jornada dele. Existem muitas possibilidades quando ele começa a delegar parte da tarefa à medida que a empresa vai crescendo. Enquanto que o trabalhador pode querer subir de cargo. Imagine que, se você é insubstituível na sua posição atual, é confortável para todo mundo que você continue onde está. E então você perde a chance de você dar um passo além e você também tira a oportunidade de crescimento de outra pessoa. Como assim? Pensa o seguinte, se ninguém está preparado para assumir suas atividades, você não tem como deixar esse local vazio para assumir uma atividade maior. É mais ou menos assim que funciona. Então, você precisa, ao mesmo tempo, se qualificar a uma atividade que você considera maior e qualificar alguém para tomar o seu lugar. E quando você faz isso, você não só está se permitindo crescer, como você está ajudando outra pessoa a crescer também. Para o caso daqueles que têm filho, além de se aplicar o mesmo conceito que eu acabei de mencionar, delegar atividades aos filhos nessa história específica é a chance deles fazerem uma viagem divertida, interessante. Então, os pais precisam contar para as crianças como será legal, mas que para fazer isso, precisa da ajuda deles. Isso aproxima ainda mais a família. Como vocês podem observar, delegar as tarefas se trata de uma negociação, assim como negar algo a alguém. Antes de você dizer sim ou não a um pedido, primeiro é interessante conhecer as razões pelas quais a pessoa está fazendo um pedido para você. Mesmo em casos onde você deseja ser altruísta, é importante você saber o porquê, pois dizer sim pode prejudicar a outra pessoa, se a motivação dessa pessoa for fútil ou então com a motivação egoísta. Nesse canal, eu tenho um vídeo que ensina como dizer não, que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa saber um pouco mais. Por fim, negociar tempo ou quaisquer outras coisas é necessário uma contrapartida. Negócio bom tem que ser um negócio bom para os dois lados. Se você está pedindo algo, você precisa oferecer algo em troca, que seja bom para quem recebe. Pode ser uma vantagem, algo que a pessoa realmente queira, né? Que ela realmente deseje. Para negociar as férias, por exemplo, você pode combinar de cobrir as férias de alguém num período que seja tranquilo para você e que a pessoa possa cobrir as suas férias no período que você deseja. Ou então, outra coisa que o seu benfeitor, a pessoa que vai cobrir suas férias, deseja e que não seja um problema para você executar, que esteja de acordo com os seus valores. Como aquele ditado, uma mão lava a outra, né? É importante em qualquer negociação que você seja 100% idôneo, 100% correto em sua oferta. Usar o tempo, dentro do tempo, tem a ver com melhorar as próprias condições e não de explorar o tempo das outras pessoas. Ordenar algo a alguém, utilizando chantagem emocional, cobrança de favores que você se comprometeu quando estava numa posição de altruísmo, ou porque você tem posição de poder, normalmente tem consequências muito ruins para você e para o outro. Algumas vezes essa consequência
ela não é imediata. Então, a pessoa que pratica isso, ela não consegue enxergar porque não tem uma consequência imediata. Dispor do tempo do outro para benefício próprio é o oposto da proposta desse método. Isso não é negociação, isso é coação. E pode destruir um relacionamento entre as partes, pois vai destruir a confiança, admiração, respeito e o cuidado do outro para com você. É o retrato de uma relação abusiva. Confiança, admiração, respeito e cuidado são as bases de uma negociação honesta que trará benefícios para ambas as partes e traz a otimização de tempo para os dois lados. Otimizar o tempo significa manter o equilíbrio. E usar o tempo dentro do tempo requer que você conheça suas prioridades baseada em sua lista de desejos, aquilo que você quer para a sua vida. A habilidade de negociar é essencial para que você tenha ainda mais sucesso no uso do seu tempo. Se você me ensina algo que eu ainda não sei, mas que eu preciso saber para melhorar o meu desempenho, e eu, em contrapartida, ensino você algo que você ainda não sabe, mas que você precisa, no final, nós dois ganhamos. Ganhamos tempo de execução nas nossas atividades. É assim que funciona. Por exemplo, praticamente todas as mídias atualmente disponibilizam um acelerador de vídeo com áudio. Se você consegue ver e escutar 2 vezes mais rápido, se você treinar o seu ouvido para fazer isso, um vídeo que você leva 30 minutos para ver numa velocidade normal, você pode passar sim a levar 15 minutos para absorver o mesmo conteúdo. Você está ganhando muito tempo com essa dica e eu estou te mostrando como pode ser otimizado o nosso tempo e comprovando que um pouco de conhecimento sobre a otimização pode mudar a nossa vida para melhor. Se você é fã de séries ou filmes de cinema, por exemplo, você adora ir no cinema e tem isso como um tempo de recreação, mas você costuma ir sozinho, por que não estar com outras pessoas que gostam dos mesmos tipos de gênero que você e marcar para ver os seus episódios ou filme com essas pessoas? É uma sobreposição dos tempos de recreação e socialização. Se você trabalha hoje com algo que faz o seu coração acelerar, com as pessoas que você gosta de estar, num ambiente que te deixa a sensação de relaxamento, você consegue, nesse tempo, fazer a sobreposição de 4 tipos. Se você for um piloto ou comandante de navio ou alguma coisa do tipo, você consegue os 5. Quando nos apaixonamos pela nossa agenda e integramos os 5 tipos de tempo dentro do nosso planejamento, nós conseguimos elevar a nossa qualidade de vida. Trazemos as pessoas que gostamos para próximo de nós, temos prazer em trabalhar e estudar aquilo que a gente escolheu para fazer, criamos atividades que nos realizam como indivíduos, criamos um ambiente de relaxamento e bem-estar e aproveitamos cada momento de nossas vidas. Algumas dessas atividades trazem uma recompensa imediata, mas que podem se perpetuar sim ao longo de toda a nossa vida e inclusive influenciar de forma muito positiva a vida das pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Que tal tirar 5 minutos hoje, pode ser naquele intervalo do jornal, e você escrever 5 coisas que você gostaria de fazer nas suas 24 horas que não tem tempo hoje.
Entre um intervalo e outro de jornal, você pode ir escrevendo o que você gostaria de fazer, o que você precisa para começar a fazer aquilo que você gostaria de fazer. Tirar da imaginação e colocar no papel, sabe? Isso é o princípio de projeto. Projeto é tirar aquilo que está na sua imaginação e colocar no papel. Além do tempo para realizar seus projetos, você pode precisar, sim, de outras coisas. E você pode precisar, inclusive, de tempo para preparar essas outras coisas. Por exemplo, pode ser algo corriqueiro, como um happy hour semanal. Você quer participar de algum happy hour toda semana para se distrair. Isso está na sua lista de desejos, de repente? Qual é o dia da semana que te atende melhor? Você precisa conhecer sua agenda para responder essa pergunta. Já existe algum grupo de amigos seus que tem essa rotina onde você pode se agregar? Que horas geralmente inicia esse happy hour? Quantas horas, que horas geralmente termina? E se você pretende ficar até o final todas as vezes? Quanto dinheiro, tá? Quanto você planeja gastar por semana nesse evento? E como você vai embora? A maioria das pessoas não consegue determinar prazos para os seus compromissos por não levarem em conta todos os tempos necessários para a realização de uma atividade. Fazer essas perguntas pode ajudar a entender melhor como usar o tempo e como sobrepor tempos e reduzir aqueles que não agregam. Para você, por exemplo, precisa negociar o tempo com alguém? Patrão, esposa, namorado, namorada. Quanto tempo você precisa para se arrumar? Quanto tempo precisa para chegar até lá no local onde vai rolar o evento? Quanto tempo você pretende permanecer nesse evento? Quanto tempo para voltar? Inclusive aqueles minutos que você fica aguardando no transporte. Quanto tempo você precisa para descansar após o evento para você estar bem no dia seguinte? Muita coisa para pensar? Normalmente a gente faz isso de forma automática, então não se preocupe. E algumas outras coisas a gente só percebe no momento da execução. Lembre-se que você só precisa fazer esse projeto uma única vez. Trata-se de algo que vai estar na sua rotina. O tempo de arrumação para o evento, por exemplo, pode ser o mesmo tempo de arrumação para o trabalho. Você pode escolher algo que seja adequado para usar nos dois tipos de evento. O local pode ser próximo à sua casa para ficar mais tranquilo para você. Deixar um alarme para lembrar a hora que você deseja sair daquele evento, para não prejudicar seu descanso no dia seguinte. São muitas coisas que você pode fazer hoje, muitas opções divertidas e interessantes, sim. Apaixone-se pelo processo e você vai conseguir realizar muito mais coisas que fazem bem para você. Se você está comigo até agora, eu fico muito feliz por você aproveitar esse conteúdo completo. Então eu peço que você deixe seu like para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível, para que outros também possam aproveitar assim como você. Eu espero ter ajudado muita gente com as dicas de hoje. E se você conhece alguém que precise desse conteúdo, compartilhe. Não se acanhe, faça um bem para quem precisa. Olha, mostrar o caminho é uma escolha nossa. Quando a gente conhece um caminho, mostrar um caminho é uma escolha nossa. Percorrer esse caminho é uma escolha de quem foi apresentado para ele. Eu fico hoje por aqui. Um super beijo para você. Que você tenha uma vida incrível usando seu tempo dentro do tempo. Um beijo. Tchau.